pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela, sou contadora sócia da Contigem e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre contabilidade na prática. Quando você pensa, eu já quero começar com uma pergunta, tá? Quando você pensa em microempresa, empresa de pequeno porte, você considera que a melhor opção de regime para essa empresa é ser optante pelo Simples Nacional? E aí? Pensa aí. Eu vou mostrar para você que na prática isso não é verdade. Às vezes nós temos a falsa ilusão de achar que pelo fato do Simples Nacional ter alíquotas muito mais reduzidas, para as microempresas e empresas de pequeno porte é sempre a melhor opção ser optante pelo Simples. Só que isso não acontece sempre na prática. A melhor opção quando você for definir o regime de uma empresa é fazer um planejamento tributário. Essa vai ser sempre a melhor opção. Mas hoje eu quero mostrar para você na prática que isso não é verdade, tá? Eu peguei como exemplo aqui, para o nosso caso prático, uma empresa que presta serviços de atividade médica ambulatorial. Normal, vamos supor aqui que é um médico que presta serviço para hospitais e precisa emitir notas fiscais para faturar o seu serviço, e aí ele foi lá e abriu um CNPJ, e agora aqui nós vamos definir qual que é o melhor regime para essa empresa aqui. Considerando que vai iniciar aí com um faturamento de 16 mil. De cara, se você olhasse esse faturamento aqui, talvez muitas pessoas já diriam: não, a melhor opção sem dúvida é Simples Nacional. Tá muito baixo esse faturamento aqui, não faz nenhum sentido essa empresa ser do regime normal. Só que eu vou te mostrar na prática que isso não funciona desse jeito, tá? Desse lado aqui, eu vou demonstrar para você no lucro presumido, e desse lado aqui eu vou demonstrar o cálculo dos impostos considerando Simples Nacional. Vamos lá. No lucro presumido, nós temos alíquotas fixas, alíquotas efetivas. Então, essas alíquotas aqui são imutáveis, independente do faturamento da empresa. Já no Simples Nacional, nós temos as faixas, né? Primeira, segunda, terceira, até a quinta faixa, o que pode alterar um pouquinho a alíquota aí de um mês para o outro, ainda que pouco, mas pode alterar. Aqui eu considerei, como é uma empresa nova, estamos falando de uma empresa que acabou de abrir, eu considerei aqui a alíquota da primeira faixa do anexo 5, que é 15,5%. Vamos voltar aqui para a gente encontrar o valor de impostos que essa empresa pagaria se ela fosse optar pelo lucro presumido. No lucro presumido, nós temos 0,65% de PIS, 3% de COFINS, 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Como o nome já diz, lucro presumido, nós precisamos presumir que essa empresa teve um lucro para calcular imposto de renda e contribuição social. Para as prestadoras de serviço, a faixa de presunção é 32%. Se essa empresa fosse uma indústria, um comércio, essa presunção aqui, ela se altera de acordo com a atividade, tá? Mas nesse caso aqui nós vamos considerar que é 32%, tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. Vamos lá. PIS/COFINS, nós vamos aplicar as alíquotas direto sobre o faturamento, sobre os 16 mil. Então nós vamos chegar no valor de R$ 104,00 de PIS e 480 de COFINS. Agora vamos para imposto de renda e contribuição social. Aí nós precisamos calcular a presunção, que vai ser 32% sobre o faturamento, os 16 mil. Nós vamos chegar aqui numa base de cálculo de 5.120. Então, essa aqui vai ser a nossa base de cálculo para aplicar as alíquotas efetivas de contribuição social e de imposto de renda, que nós vamos chegar aqui 15 mil sobre 5.120, 15%, né? Vamos chegar no valor aí de R$ 768,00 de IR e 9% sobre 5.120, vamos chegar aí no valor de 460,80 de contribuição social. Somando todos esses impostos federais, nós vamos chegar aí numa carga de 1.813. Então, esse valor aqui seriam os impostos federais que essa empresa teria que recolher estando no lucro presumido. A gente também não pode esquecer que, como prestadora de serviço, ela tem que contribuir com o imposto municipal, que é o ISS. Em Goiânia, a alíquota para prestadores de serviços médicos é 3,5%, mas você precisa sempre avaliar, analisar de acordo com o município da empresa, tá? Estou considerando que essa é uma empresa que vai ficar localizada aqui em Goiânia. 3,5% de ISS sobre 16 mil, ela tem que contribuir com o município R$ 560,00. Somando 1.813 que ela tem de impostos federais mais 560 de imposto municipal, ela tem um total de 2.372,80 de impostos a recolher no mês que ela faturou os 16 mil. Isso chega a uma carga efetiva de 14,83, estando no lucro presumido.
Agora vamos analisar estando no Simples Nacional. Começamos aqui com o anexo 5, que essa atividade aqui, ela está sujeita ao anexo 5. Na verdade, ela está sujeita ao fator R, né? Se vocês quiserem, inclusive, entender um pouquinho mais como calcular fator R, que eu explique mais sobre o fator R, deixa nos comentários que a gente pode fazer um próximo vídeo explicando sobre isso, porque hoje ele não é o foco aqui do nosso estudo prático. Então, nesse caso aqui, ela está no anexo 5 porque ela não tem funcionários, não tem folha de pagamento. Então, o fator R dela vai ser inferior a 28%, então a gente já considera direto no anexo 5 com a alíquota inicial de 15,5%. Então, quando eu pego esses 16 mil como faturamento e aplico os 15,5%, eu tenho uma guia de Simples Nacional de 2.480 a recolher. Trazendo agora aqui para procurar a nossa diferença de um para o outro, do Simples Nacional para o lucro presumido, nós temos aí R$ 107,20 de diferença nesse mês de impostos, enquanto a carga inicial, a carga tributária inicial no Simples Nacional é de 15,5% para essa empresa, no lucro presumido a carga dela é 14,83%. Percebe como que é importante a gente sempre avaliar? É uma diferença pequena, não é uma diferença grande, porque nós estamos falando de uma empresa com um faturamento baixo, mas se essa empresa for ter um faturamento maior, com certeza essa diferença aqui vai aumentar e no final das contas, no final do ano, essa diferença vai ser um caixa relevante para essa empresa. Outra observação também que eu disse anteriormente, aqui no Simples, essa alíquota não é fixa. Então, ela pode variar, ela pode chegar até uns 17,5%, por aí, quase na faixa dos 18%, que vai dar uma diferença muito maior. Então, precisa analisar todos esses fatores no momento de definir o regime de uma empresa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a tirar as dúvidas, então sempre eu reforço isso, sempre que vocês forem definir o regime de uma empresa, faça o planejamento tributário. Essa é sempre a melhor estratégia para não errar na hora de colocar na prática a prática tributária. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixa aí nos comentários se você gostou. Se você tiver mais dúvidas, como eu disse, pode deixar nos comentários também que a gente traz outros vídeos explicando mais outros assuntos sobre as dúvidas de vocês.